Começando o nosso podcast Tractana Mandrake, aqui com Ana Ferraz, Aninha, essa gênia do mundo publicitário, domina tudo, domina o mundo. Não. E aí, eu quero agradecer nossos apoiadores, a Barco Projetores, a Sony Câmeras e o Grupo Cine de Cinemas. E aí eu queria, Ana, muito obrigado por ter vindo. E aí, vamos lá. Queria passar a palavra para você e eu queria começar falando da sua trajetória, do começo dela até agora. Me conta tudo. Tá bom, Bro. Cara, comecei, na verdade, quando eu tava decidindo ali qual que seria a minha profissão. Eu morei na praia durante um tempo da minha infância, na Ilhabela, então meu sonho sempre foi ser oceanógrafa ou trabalhar pertinho, assim, do mar. E aí eu passei numa faculdade em Santos e falei, cara, eu vou mudar minha vida, eu vou pra Santos. Tipo, acabou. E eu tenho família em Santos, só que eu ia ficar longe da minha mãe, do meu irmão. Falei, meu, não dá. E eu fiquei naquele momento decisório, assim, vou fazer essa faculdade ou não vou. E cheguei a fazer matrícula, tudo. E aí eu falei, mãe, não vou fazer oceanografia. E não fazer oceanografia, eu abriria mão de muitas coisas, inclusive é isso, morar na praia e tal. Mas se eu fosse fazer oceanografia, eu abriria mão de muitas coisas também, que é ter minha família perto, ter tudo isso. E aí eu entendi que a praia, ela pode estar na minha vida para sempre, e não precisa ser através dos estudos. E aí eu falei, cara, qual é outra coisa que eu gosto muito de fazer? E aí eu amava cinema, eu amava filme, eu amava câmera, tinha uma câmera na minha casa e a gente gravava todos os momentos assim, de família, viagens e tal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer rádio e televisão, vou fazer cinema, eu vou atrás disso. E aí, quando eu entrei nessa ideia, já tinha acabado, né? Porque eu já estava matriculada na faculdade, já tinha acabado o vestibular, não tinha mais vestibular para prestar naquele momento. Então, eu falei, cara, beleza, vou ficar 6 meses, um ano aqui fazendo cursinho. E, paralelo a isso, eu fui arrumar um trabalho. Eu falei, cara, eu quero entender essa área, já que é para lá que eu vou, deixa eu ver como é que é. E aí, eu fui para uma vaga de produtora, que era assistente de atendimento. E a mulher falou, tá, mas você tem zero experiência. Eu falei, tenho zero. Até agora eu só trabalhei em buffet infantil, shopping no fim do ano e qualquer outra coisa que me dessem para fazer, né? Como adolescentes que Sensacional. fomos, né? Sempre. Também. Vamos fazer alguma coisa. Não Foi dava para garçom, não trabalhar, de exato. Pô, você quer festinha. comprar suas coisas. Fala, velho, eu Exato. sempre tive muito esse, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Independente de necessidade ou de qualquer coisa, mas, meu, vamos fazer. Meu Sem tempo dúvida. tá parado aqui. E aí ela falou, meu, você não tem experiência nenhuma, mas eu tenho uma vaga na recepção também. Você quer? Eu falei, quero, eu quero estar aqui, quero estar com vocês, quero ver como é que funciona e tal. E desde esse momento, eu trabalhei numa produtora que era nuclear, do Oscar Rodrigues Alves, que foi maravilhoso trabalhar com ele, porque ele Incrível. era um gênio. Fazia todas aquelas campanhas gigantescas de McDonald's e tal. E como pessoa, né? Um grande homem intelectual e tal. Falei, cara, incrível. E aí, desde a recepção, eu já era, tipo, conectada com a produção, com o que a galera tava fazendo, como, eu era a pessoa mais curiosa. Eu sentava do lado de todo mundo e queria fazer parte daquilo tudo. E foi super legal. E rapidamente, o diretor de produção, que fazia todos os filmes da casa, o Adriano Gobi, falou: Aninha, quer vir? Vem, vamos trabalhar junto. E aí, eu fui assistente do Adriano Do Gobi, Gobi. junto com a Tabata durante muito tempo. Então, eu entrei na faculdade, comecei a faculdade, já estava fazendo Expert. assistência de produção, segunda assistência, obviamente, terceira às Sim, vezes, é o... mas para o GOB. Então, trabalhando na Nuclear, na Margarida, na Bossa Nova, enfim. Que Então, foi uma demais. delícia, minha vida era essa. Então, na faculdade, eu acabava chegando à noite, quando eu entrei, tudo, aí prestei faculdade. Chegava à noite, meu professor falava, Ana, você quer contar para todo mundo como é que foi seu dia? Às vezes voltando de um set de filmagem e tal. Então, coisas Que legal. incríveis, assim. Foi demais passar por isso. E aí, enfim, dentro desse lugar, a faculdade foi começando a exigir um pouco mais, TCC e tal, e a gente também experimentando, e não, aqui tem uma vaga. E aí o Saito estava saindo de produção de locação, o Saito que hoje é diretor do Skid Burro, Sei. que é super bacana, estava saindo da produção de locação, falou, Aninha,
quer fazer locação? É super legal, tem aqui, você vai conhecer um monte de lugar incrível, de São Paulo, Brasil, tal, animal. Falei, nossa, certo, quero pra caramba. E fui. Aí eu fui ser primeira assistente, deixei de ser segunda de produção, eu fui ser primeira assistente de locação. E aí você vai indo, ganhando essa hierarquia que é, né, nosso mercado cinema, Sim, principalmente quando você tá no lado da produção, dos freelancers. E vai aí foi subindo. demais. Aí comecei assim, aí fiquei muito tempo na locação com a Ada. E depois de um tempo eu falei, cara, beleza, eu tive filho, eu engravidei, tive filho e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou trabalhar em agência porque eu quero ver como é que é, ter uma coisa, enfim, ser mais executiva. Tenho meu filho agora, não dá pra abrir uma locação às 2 da manhã e tal. E aí eu fui trabalhar em agência e aí eu me apaixonei real, assim, porque aí eu entendi da onde vêm as coisas, o pensamento estratégico para virar um insight de criação, para que isso vire um briefing de produção, como que a produção traz esse briefing para dentro das casas de produtora. E aí eu amei, e aí eu nunca mais saí disso, assim, tipo, então eu fui passando entre agências e hoje é o meu lugar, assim, eu me sinto muito confortável nessa cadeira de agência, de estar com o meu time, com a criação, com o atendimento, com o planejamento, com o cliente na mesa, e a gente poder falar de produção do jeito que a produção é, assim, de trazer toda essa riqueza e mostrar para Total. eles toda essa riqueza que é o mundo de produção, que é, né, gigante. E é muito bom ter tido essa experiência toda do set como assistente de produção mesmo, de você, às vezes, carregar uma caixa para chegar mais rápido para o câmera, para ajudar uma função, enfim, porque você entende a grandiosidade da coisa, o que é você contratar uma equipe de 100 pessoas para fazer um Total. set, né? E o quanto isso custa, e porque tá nesse lado executivo ter passado por isso é muito, muito legal. Eu tenho, inclusive, nisso, eu ensino para os meus alunos essa complexidade, assim, como um precisa do outro, né? Um departamento depende do outro. Então, assim, vocês não podem falhar, porque se você não vier, o outro lá que tá te esperando vai ferrar todo mundo. Então, eles ficavam afinco, E assim, é uma sabiam? orquestra linda, É né? Quando você lindo. tá no set ali, é uma orquestra muito, muito incrível, Não, assim. muito. Eu acho incrível. É Todo uma, mundo sabe seu lugar. Meu, é o prazer que eu tenho, entrar num set de filmagem e você ver, meu, aquilo tudo acontecer, assim, é o grande Eu ia fazer uma zoeira aqui. ápice. É o prazer que eu tenho, entrar no site de filmagem, sentar lá na cadeira de diretor. Não Eu já é? carreguei tanta coisa nessa Porra! vida, mas Não, e agora continuo carregando, tá? continuo. Porque Você se também, precisar ali pra óbvio. não falhar um timing ali, eu tô lá e eu vou Exato, fazer esse papel, tá exato, tudo exato. certo. Com certeza, sem dúvida. Mas é uma delícia, né? Vamos puxar aqui, continuando e falando um pouco dessa sua trajetória. Vamos falar da sua infância, um pouco desse lugar. Onde é que você achou que tinha essa aptidão? O que te puxou? Que eu falei assim, cara, isso vai me levar para esse lugar. Puxa aí na sua memória o que tem. Cara, eu acho muito. Eu tenho uma tia-avó, que é a irmã da minha avó, que ela ama cinema, assim, ela ama filme, ela é muito à frente do tempo dela. Ela pensa numa mulher de 80 anos hoje, que ela tem amigos no mundo inteiro, amigos que ela não conhece pessoalmente, mas amigos que ela faz na internet, e essa amizade sempre linkando com baixar um filme, mandar um filme para alguém, fazer uma tradução de uma legenda de um filme antigo que não existe aqui, não tem no Netflix, não tem em lugar nenhum. Não tem, não tinha nas locadoras, assim. E aí ela tinha essa mídia original e ela fazia a tradução do italiano para o português ou do italiano para o inglês, enfim, e ela tinha essa troca, ela tem até hoje essa troca de mídias, assim, tanto com cinema quanto com música. Então, essa minha tia-avó, ela foi uma figura muito inspiradora para me fazer gostar de cinema. E aí, desde de nova, assim, com minha primeira paixão foi o cinema italiano, quando você vem de Antonioni, Fellini, principalmente pelas trilhas e tudo que aquilo tinha de a magia, o sensorial, assim, humano e, ai, sei lá, era pura poesia, É, sabe? E aí eu vim dessa paixão por isso. E aí eu comecei por ela, assim, a buscar, a cavucar esses filmes mais antigos, que já não eram, né, da época, e fui me apaixonando por isso. E aí tinha, enfim, como eu te falei, não era essa a minha meta principal, era tipo, nossa, eu vou fazer sonografia e vou morar na praia e vou ser muito feliz.
Mas, cara, ainda bem que eu não fui, ainda bem que eu tô aqui e eu sou muito feliz, É né? isso. Mudou É, tudo. mudou tudo. E por isso, por essa paixão, minha tia-avó, assim, como papel Qual o principal. E nome lógico, dela? carregado pela minha avó também. Que lindo. É a minha tia Ana. Tia Ela chama Ana? Ana. Não, é muito louco isso, que ela chama Ana Maria. A filha dela chama Ana Maria Luísa e eu chamo Ana Luísa. Olha lá, era pra ser, hein? Era pra ser, Que era pra ser. demais. É uma figuraça da minha família, assim, uma pessoa mais especial que a gente tem. Gostamos muito Das dela. artes. Ela é Já muito das amamos. artes. Maravilhosa. Ai, amei isso. Então, aqui, falando, aqui, esse gancho que a gente está falando de você, essa trajetória da infância, me fala um primeiro, ou não precisa ser o primeiro, mas o que te marcou um desafio marcante, assim, uma coisa que te marcou bem, assim, no começo, ou, enfim, uma coisa que foi meio que um divisor de águas para você. Cara, profissionalmente falando assim, você diz, já trabalhando, Trabalhando. trabalhando. É, enfim, a gente pode ir pro pessoal também, mas vamos falar do trabalho. Não, tá. Eu tive, assim, acho que dois momentos, assim, que me fizeram amadurecer muito profissionalmente falando. Um deles foi uma campanha que a gente fez, que eu fiz com a produção dentro da agência já com o Unicef e Vim, que era um produto de limpeza, enfim, que envolvia saneamento básico. Então, a gente foi para uma comunidade no interior do interior de Recife. E a gente passou lá, acho que pelo menos 6 dias em captação, então a gente ia e voltava todos os dias, numa comunidade que não tinha saneamento básico mesmo, assim. Então, eu passei 6 dias convivendo das 4 da manhã, que é o horário que a gente costuma chegar para filmar, e Sim, saindo 10 da noite, que naquela época era tudo bem, a gente filmava muito tempo. sim, E vendo essa normal. realidade dessas pessoas e eu digo isso que foi um divisor de águas, porque aquilo me mostrou o quanto a publicidade pode ser boa para as pessoas também, para mudar Sim. um pouco da realidade, que às vezes pode ser dura, ou que às vezes não precisa ser só sobre uma realidade dura, pode ser sobre um movimento, pode ser sobre uma questão social ou racial, ou de uma minoria, enfim, que eu comecei a entender o quanto a publicidade podia mover e podia trazer diferença na vida das pessoas. Então aquilo foi incrível para mim e realmente mudou. A gente fez uma campanha onde a gente levava o saneamento básico para aquela comunidade, era em Uhum. parceria com a Unicef, então tinha pessoas da Unicef acompanhando aquilo tudo e a gente viu o resultado, aquelas famílias, aquelas crianças, a esperança, a expectativa. Então aquilo foi sensacional. Ah, Assim, que a partir demais, que daquilo eu lindo. acho que eu virei a melhor produtora que eu poderia ser em todos os meus projetos. Assim, foi incrível. E eu nem tinha parado para pensar tanto nisso, sabia? Tá vendo? Incrível, Demais. demais. E aí, em termos de produção, acho que foi uma campanha que eu fiz com o Dodge na Taterca, e a gente fazia uma cena por dia, assim, era uma campanha de Natura, e era uma cena por dia, e aquela cena, ela era milimetricamente pensada e planejada, e aquela luz que demorava 4, 5 horas, e ficava a coisa mais linda, cinematograficamente falando, e aí isso é um divisor de águas mais para você entender o lado craft da coisa, assim, que a arte às vezes ela tem essa necessidade de você pensar e debruçar ali, e Muito. dali saía um resultado incrível. Lógico que hoje em dia é muito difícil você ter dinheiro para fazer uma cena por dia, um filme, se Sim. fazer um filme de 30 segundos, Ah, 7 diárias, não existe mais isso. ah, Mas, cara, que resultado, plasticamente falando, ah, que saía daquela muito. junção de Nossa. profissionais incríveis se Ah, dedicando a uma cena numa diária. não, é E impressionante. você valorizar isso como arte, como trabalho, sabe? Então, acho que foram as duas coisas que me marcaram muito, assim. Sabe que nessa pegada eu vou falar um marcante pra mim. Eu tava com uma equipe, assim, a gente tava fazendo uma série de 95 diárias de filmagem, e aí eu tava com uma equipe de 150 pessoas, mas era um estádio, então tinha, sei lá, uns 800 figurantes, era uma coisa gigantesca, assim. E aí a gente ia deslocar para uma casa depois. E a nossa equipe de frente foi pra lá e a casa pegou fogo e tava Não. todo mundo, tipo,
filmando. Ia ter almoçar e deslocava. E a casa pegou fogo. Quando a frente me ligou. Assim, cara, a casa que a gente vinha pegou fogo, o que a gente faz? Aí eu fui na equipe de direção que ficava na mesa, peguei e falei assim, que cena tá solta aí pra gente puxar? Falei assim, ó, tem enfim, falaram algumas opções e tinha uma obra, uma construção que, enfim, precisava de um terreno, de construção, assim, deixa eu ver o tamanho, encaixava. E aí eu falei, liguei pra frente, pra locação, assim, me arruma uma obra. Aí, meu, passa, suando frio, passando o tempo, e aí chegou num... Tava chegando perto da hora do almoço, só eu sabia daquilo. E aí, enfim, pouquíssimas Nossa. pessoas, eu falei assim, mano, o que que adianta eu chegar lá, gente, pegou fogo na Um locação? problema sem a Um solução, né? problema sem a solução. E aí todo mundo lá filmando e tal, não sei o quê. Aí a frente ligou e falou assim: achamos a locação perfeita. Mandou foto, assim, era uma obra de condomínio, então tava cheio de Gente, caminhão, legal. aquelas máquinas gigantes e tudo mais. Aí eu virei e falei assim, falei, tá bom, então a gente vai deslocar pra aí. Aí eu cheguei no set com direção, com todo mundo, fotógrafo, assim, gente, hoje à tarde a gente ia filmar a cena 35, a sequência 35, mas a gente vai filmar a 76, tá? Que ao invés de uma casa a gente vai pra uma obra, tá? Tudo bem, os caras? Tá bom. Não, maravilhoso, meu pessoal. Ah, os produtores, se eles governassem, Total. não, seriam O mundo outros você é outro. problemas, Eu sou outro. produtor da minha vida, eu sei muito bem, né? Exato. Não, isso é muito diferente, é um diferencial enorme isso. Maravilhoso. Boa, falando em produção, eu queria saber o que que você está produzindo hoje. Cara, eu sou publicitária, né? Então eu produzo publicidades e, cara, agora a gente está planejando e começando a descer a estratégia de produção de Copa do Mundo. Ano de Copa, né? A gente tá aí Copa, haja Copa, hein? haja Copa. Isso é muito bom, né, pra Não, esse nós. semestre, gente, assim, é Big Brother, é Copa do Mundo, foi Carnaval, tá acontecendo 3 anos em 6 meses. Sim, total. Fora que depois, enfim, vem a eleição, vem um monte de É. coisa. E é muito legal você produzir Copa do Mundo, Eu né? adoro. Tenho marcas dentro da agência que são patrocinadoras, inclusive, da seleção, então é um puta benefício também ser publicitária nesse momento Total. que Vai pra dentro. vai para dentro, que você vai viver isso também na captação, né? Aí você tá fazendo bastante campanha de Copa Tô, agora. Tá focada. tô E focada. você já se liberou do Big Brother, não? Não, Big Brother tá acontecendo ainda, todo dia tem assunto e toda hora tem as redes sociais, elas exigem muito da agência de propaganda, né? Porque as marcas querem estar ali nos comentários, querem estar no dia a dia das conversas que acontecem. As conversas que acontecem no X, né? No Instagram, no TikTok. E a gente precisa fomentar isso, a gente precisa ter a esperteza de estar conversando com eles o tempo todo. Então, não, diariamente. Inclusive, ontem fui dormir 1 da manhã, gerando conteúdo para a saída do participante do Big Brother, para dar o que falar e para estar dentro da conversa e tal. Ai, Mas que é uma legal. delícia, tá tudo bem. E aí, o seu papel na agência, qual que é? Ah, meu papel, eu sou VP de produção, então eu tenho um time que a gente coordena todas as campanhas, todas as necessidades do cliente. É difícil você falar só campanha, porque não é campanha, é necessidade. Então é isso, eu estar às vezes num post bem produzido para entrar no X e fazer aquilo gerar conversa. Ah, não, uma coisa pro Instagram, pro TikTok, não, uma campanha incrível que vai lançar no Fantástico de 1 minuto. Tem tudo. Então, é fazer todos os trabalhos, todas as ideias da criação acontecerem. Esse é meu papel lá dentro. Nossa, demais. Com a agilidade que exige, com o dinheiro que a gente conseguir trazer para executar, às vezes precisando muito, às vezes precisando de quase nada. É isso, é fazer acontecer. E muita criatividade, né? Muita criatividade. Vamos falar dessa criatividade da Ah, produção. fala. Não, porque assim, eu vejo o trabalho criativo da produção que é tanto quanto criativo como o trabalho criativo do criativo, né? Porque se você não tivesse soluções ou trazer os parceiros certos ou enfim, é muito assim, você precisa parar e pensar e às vezes eu gosto muito desse lugar de dormir
com o problema, né? Assim, amanhã eu te respondo, sabe? Porque eu preciso dormir com isso, aí eu vou pra academia, vou correr. Faz Vou muita cor- diferença. Não, tem até uma cena do filme da Nike que o cara muda o CEO da Nike, aquele do Jordan. Ele fala assim, ele chega no dia seguinte e fala assim, pode fechar com o Jordan. Eu falo assim, mas por que você mudou de ideia? Eu falo assim, eu fui correr. Tá vendo? A gente leva essa coisa do dia a dia pra propaganda, né? Muito genial. Não, é isso. Agora, me conta, qual que é o seu lado? Como é que você encara, assim, o lado criativo da produção? Cara, hoje não tem como a gente ser produção sem a gente ter criatividade. Seu podcast, ele fala isso por si só, né? Tractando Mandrake. Tipo, você precisa ser criativo, você precisa fazer a gambiarra, fazer o projeto acontecer. É, e a execução, ela é tão importante quanto, né, a criação. E aí, enfim, a gente acaba trabalhando junto, assim, e às vezes vem aquelas ideias que você fala, cara, isso aqui eu poderia falar que ela é impossível. Mas o impossível não existe. Então, deixa eu entender criativamente, pensando em produção, como que a gente consegue contar essa história da forma que é mais próxima do que a criação quer. Então, acho que a produção, ela é criativa, 100%. E que mais que eu posso... Me fala uma que você lembra, assim, uma criatividade, uma coisa que você deu, assim, que fez toda a diferença. Bom, do isso, a gente, meu time inteiro, entra o tempo inteiro junto, assim, integrado com a criação para essas soluções. Até, enfim, um talento, um nome, ou a ideia da criação está pautada numa pessoa. Essa pessoa não vai conseguir, mas, gente, isso aqui, se a gente falar de outro assunto com isso aqui, de uma outra maneira, vai ficar tão legal quanto. Nossa, é isso, legal pra caramba. Ou, sei lá, você já vê um roteiro, o produtor ele já começa a se situar em relação a lugar ou a casting, né? A gente já vai buscando ali Sem dúvida. na nossa memória coisas. E aí você traz e fala, não, e se também a gente fizer uma parceria com X ou com... Meu, é o tempo inteiro, não tem como fugir disso, assim, é 100% o tempo inteiro, porque a gente está nessa função de executar, e a execução, ela traz a criação junto, É, né? eu acho que tem um ponto, isso até para que o público que nos assiste é bom, bom falar, porque às vezes a gente imagina a produção um trabalho muito mecânico, né? Um trabalho muito só de execução, mas na verdade a produção ela é muito criativa, eu acho Muito. muito assim, e na verdade ela é essencial para a criação, né? Que nem eu olho também para as minhas criações como diretor mesmo, e esse background de produtor. É exatamente nesse lugar. Eu falo assim, cara, como é que eu posso resolver essa cena com os artifícios que eu sei fazer, que eu sei que é viável, né? Que é o que você falou. Assim, dá para viabilizar dessa forma, existe isso no mercado. Se eu mandar trazer tal coisa, Total. liga e manda trazer lá vem lá no Hollywood, Sim, sei lá, sim. E traz. coisas impossíveis. Ir atrás, né? E Mesmo que eu não atrás. saiba, não conheço. Vamos atrás. Vou Não, ligar pra alguém vai... Vou ligar pro Bruno, o Bruno com certeza vai conhecer. exato. Alguém vai conhecer. É alguém vai conhecer, Alguém vai certeza. saber. Saber, e assim, às vezes tá naquele lá que, enfim, já nem tá mais na internet. É aquele velhinho que fazia umas coisas à mão, e umas coisas legais. Você sabe que uma vez eu liguei, a gente tava fazendo um filme de herói, eu liguei, a gente sempre foi muito cara de pau, né? Eu Muito. liguei pro maquiador do X-Men, o cara que fez. Ué, Não, eu falei assim, vem fazer uma a. despretensão, né? Eu liguei o cara que tinha feito a Vamos lá. mística, o tal, todos do X-Men. Aí ele foi muito simpático. Eu falei assim, cara, eu admiro seu trabalho, tá? Primeiro eu queria te Sou seu falar isso. fã. Exato, admiro seu trabalho, lá, lá, lá. Eu tenho uma campanha aqui no Brasil para fazer. Ele falou assim, cara, você não vai fechar comigo por dois motivos. Foi direto. Aí ele falou assim, primeiro, por prazo. Cada roupa cada make, enfim, cada coisa que eu produzo, era make e figurino. Eu demoro 3 meses, você não vai ter esse prazo na Aham, sim. publicidade. Aí eu falei, realmente, eu tenho 1 mês e meio. Ah, Ele falou, já não vai dar aí. E outra coisa, você não vai conseguir me pagar. Cada figurino que eu faço é US$ 1 milhão. Aí você não, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir fechar. Assim, ó, mas eu adorei conversar com você, foi muito legal, sou seu fã, lá, lá. Eu falei assim, gente, vamos lá. gente, e que
incrível, assim. Já pensou se rola? Mas já pensou? Já pensou Eu se já rola? consegui umas coisas muito bem Exato, legais. é nessas que a gente consegue umas coisas muito grandes, né? Exato. O cara vai com a sua, enfim, tá afim, né? De falar, vamos fazer isso aí, Incrível, vamos embora, vamos incrível. embora. E às vezes só essa informação de você também saber que essa roupa leva tanto tempo e custa tanto, Exato. já Já. te coloca também no lugar de execução do que vai ser o fato do que é real pra nós. Muito do caramba, né? Tipo, Total. E tem esse know-how, e assim, aí se a gente traz esse negócio pro Brasil, é assim, gravação é telefone tocando. deixa eu desligar aqui. Tudo certo. Quem sabe faz ao vivo. É alarme. É alarme, é alarme. Não, assim, o que a gente. E a gente traz esse conhecimento pra cá, pra nós, e fala assim: ó, eu sei como é na gringa. Como é que a gente pode brasileirar isso aqui, né? Que a gente faz as nossas Total. tractanas mandrakes aqui, de Incrível. resolver com o prazo que tem, com a grana que E aí a tem. gente consegue. E consegue A total. gente consegue total. É isso. Muito bem, seguindo, vamos falar um pouquinho de. Eu vou mudar um pouco o assunto. Eu quero pegar esse seu know-how de agência que você tem, essa estrada longa, e eu queria falar um pouco de meios e telas. Mas eu queria, antes de entrar nesse meios e telas que a gente vai falar, eu queria falar como bateu para você essa transição. Porque assim, foi uma discussão muito grande, principalmente no meio dos cineastas, né? Tô falando, é que assim. Não acredito que o Steve Jobs criou um negócio que agora a gente tem que filmar assim, nada cabe, né? E agora, todo mundo, né? Campanha para filmar horizontal, lá. E assim, isso ficou lá atrás, né? E, enfim, quem veio da película sabe como é que foi para você essa transição? Cara, pra mim foi mais difícil na minha vida pessoal, assim, eu começar a filmar e tirar foto das coisas da minha vida na vertical, né? Porque a gente já costuma tirar foto, você vai num lugar, ou foto com pessoas assim. Foi mais difícil pra mim. Hoje eu consigo tirar foto assim, mas demorou 10 anos. Foi Do rápido. que pra dentro do trabalho em si, porque dentro do trabalho a gente se força a fazer e acaba acostumando e acaba vindo natural. Enfim, hoje, desde sempre, a nossa indústria ela é muito perspicaz, cara, não adianta. É fantástico. Desde que começou a surgir o vertical, a gente colocou no vídeo assiste os dois traços e a gente já sabia como ia ficar a versão cropada para o vertical. Então a gente é sempre muito rápido, do mesmo jeito que a gente é muito rápido hoje em dia para inteligência artificial, do mesmo jeito que a gente é muito adaptável, muito rápido, a equipe inteira é um profissionalismo diferenciado, né, de várias áreas. Eu exaltando a nossa área, né? Não, mas essa é a Mas é isso, foi ideia. mais difícil para Tem mim que a amar o que faz. adaptação do que profissionalmente falando. E o que mudou muito, na verdade, são os dinheiros, né? Como que são, porque o dinheiro da publicidade, da produção, ele sempre foi muito pautado em mídia. Então, a mídia de TV e cinema, ela é um valor de compra e a mídia digital é um valor completamente diferente desse valor TV. E a produção, ela sempre foi pautada em mídia, né? Então, se eu tenho 80 mídia, 80% mídia, 20% produção, 90% mídia, 10% produção, enfim, dependendo um pouco isso desde sempre. E continua até hoje, né? Ainda é um parâmetro ali que a gente mede muito. Lógico que às vezes tem campanhas que elas são tão orgânicas que elas independem da mídia, e isso é super legal quando existe uma previsibilidade. Total. Mas o digital, quando você pega 80-20, ele não funciona, não existe, porque o investimento de financeiro no digital ele é muito maior, porque a oferta é muito maior de canais, de lugares e tal, então a mídia custa muito menos. E, e aí a dificuldade, na verdade, é essa, é você lidar com esses orçamentos que são completamente diferentes. E aí, aos poucos, eu acho que os clientes foram entendendo que não tá só nesse percentual, que o quanto também vale você investir, às vezes, mais na produção do que na mídia, quando você tem uma coisa que Isso você é quer que legal. viralize, que você quer que seja, né, aclamada ali pelos espectadores. Então, isso é muito bacana, quando você começa a criar pensando nessa tela, nesse meio, e aí vira grandes coisas. Você Legais. pega a campanha, por exemplo, da Volks agora, deles Regina e tal, cara, eu Ah, isso recebi faz por tempo. 400 pessoas do grupo É, da família, entendeu? Então,
Cara, é um negócio que não precisava contar com uma mídia de TV para ele Não, existir. estourou. E assim, foi para todos os lados, Então, o né? dinheiro, ele é um único dinheiro de produção. Ele não é um dinheiro que precisa ser dividido com mídia. E isso com mil coisas, né? Com mil campanhas, enfim. Total. Essa aí foi bem polêmica, né? Então, a galera, teve uma galera que. É porque quando você alcança, que nem os vídeos que eu faço, os vídeos que batem milhão, vem tudo quando é comentário. Fala assim, nossa, acredito que estão lendo isso, sabe? E tem coisas muito legais também, mas assim, alcançou muita gente. Aí é muita Quando opinião. vira conversa, não tem dinheiro que pague aquilo, sabe? Exato. Muito bom. E aí, você falando de qual tela você prefere? Ah, não dá. Eu prefiro, na verdade, as narrativas mais longas, né? Então, eu prefiro. O digital, ele é bom porque ele permite isso, né? Não o digital vertical, mas o digital YouTube, ele permite que a gente faça uma campanha de um filme de 2 minutos, 3 minutos. Mas é porque eu gosto de história. Eu Uhum. gosto de ver arcos narrativos. Mas eu vejo a geração, assim, do meu filho, que tem 14 anos, ele, em 5 segundos, ele fala, não, sério, Deus, já não aguento mais. Então, Não tem eles paciência, não né? têm paciência. Então, os formatos mais curtos, na verdade, hoje em dia, acho que vai ter que pegar mais essa galera. Então, como eu gosto de narrativas mais longas, eu fujo até do formato TV. Eu vou pro formato YouTube, campanha grande, que eu consiga contar melhor essa história. Mas óbvio que você fazer um filme de 1 minuto para TV para passar num intervalo de no Pós. meio do jogo da Copa do Mundo, pô, todo mundo Nossa, vai estourou. ver. Num filme incrível, lindo, bem contado, com um roteiro legal, bem produzido, pô, não tem quem não tenha orgulho de fazer isso, Sem sabe? dúvida. É, não, pegar uma historinha. E é bom assim quando é fluido, né? Não fica aquele negócio que, tipo, não consegui contar a história, porque fica muito corte e tal. Mas é nostálgico, porque o mais legal mesmo é quando a tua família te manda no WhatsApp. Exato. Esse é o mais Esse é o mais legal. legal. Esse é o mais legal mesmo. Esse é o mais legal. É quando chega ali. É. Na tia Ana. É, quando vem do Tá Tia viva? Ana, tá, pô, Irado. juro. Um salve pra tia Ana. E Salve. amamos ela. Vou mandar esse corte pra ela. Eu queria falar sobre você. Se a gente tá falando da sua carreira, eu queria que você falasse, que você pensasse onde é que você se projeta daqui 5 e daqui 10 anos. São momentos diferentes. Tá. Assim, curto prazo, 5 anos, eu quero estar fazendo o que eu tô fazendo. Eu quero continuar, na verdade, eu acho que como mulher, assim, a minha ambição hoje, ela muda muito de pensar daqui 5 anos como realizações materiais e tal. E mais como assim, eu quero ter a paz de estar cada vez mais sábia e ativa nesse lugar. Então, ter mais ainda consciência e idealizadora, assim, para fazer as coisas da melhor maneira possível, sofrendo menos. É onde eu quero estar daqui 5 anos. Legal. E mantendo, assim, essa atividade. Eu não quero nunca estar longe de estar produzindo, de estar com a galera, de ter a agência inteira juntas. Enfim, esse é meu plano profissional para os próximos 5 anos. E 10, não sei. 10 é maluco, né? 10 é maluco, porque, se bem que é isso, é que 10, eu quero ganhar o Oscar. Eu já falei Quero exatamente essa ganhar o resposta. Oscar. É Eu isso. respondi isso Acho que com eu vou ter 10 anos. maturidade suficiente pra falar, nossa, caramba, ganhei o Oscar e não subir a cabeça. Porque se ganhasse daqui 5 anos, vai Você subir. pega, exato, você pega o Oscar e fala assim, isso aqui é uma bosta. Né? Eu falo assim, não, é o Oscar, Ó, vale muito a pena, tenho maturidade emocional para ganhar o Oscar, exato. que a Tudo gente tem tá seu mais, tempo. exato, já vi a Fernanda, né, Não, Torres, gente. que enfim, aos 60 ganhou Cannes, Gente. e, e o Walter, que já Parabéns para tava, essas pessoas. são, enfim, pessoas já, E estão aí tirando mato, né? Estão abrindo caminhos para que essa geração do cinema brasileiro não, a gente tem que esteja fazer mais um por presente. ano. Eles estão abrindo Aí caminhos. eles abrindo caminhos que as pessoas conseguiram, estão assistindo filme em português agora. Estão ainda fechando bom. Filme com legenda. Super. Que maluco, né?
É isso, né? E a gente está conseguindo emplacar uma nova etapa aí, porque na publicidade já emplacou faz tempo, né? Na Sim, a publicidade. publicidade brasileira ela é muito reconhecida. O Festival de Cannes está aí para dizer isso. O Brasil ele sempre está entre os países, né, mais criativos, mais premiados e tal. Então, dentro da publicidade tem reconhecimento, sim, a nossa produção, né? E é sobre a nossa produção e criação. Não é só criação, é execução, né? Total. E agora o cinema, pô, lógico que imagina, o cinema sempre foi muito mais incrível, né? A gente busca referência no cinema, né? Não, e a Mas gente. ganhando esse lugar, né, da academia, que sempre foi muito fechada, né? Só por isso, na verdade. É, E acho que o Festival de Cannes sempre foi muito mais aberto. não, e muito caro, né? Você conseguir botar o filme pra galera Mas é uma assistir. campanha de um ano, né? Exato, uma campanha que é caríssimo. Diz lá que gastou muitos milhões, né? Enfim, é uma coisa de 60, 80, 100 milhões para o negócio Sim. virar. Fala, cara, é muito dinheiro. Que aí estão as marcas para apoiar também, porque às vezes precisa desse apoio para fazer esse tempo de divulgação, né? De viagem, Isso, mostras e tudo. inclusive, tem como a Netflix, né, Netflix Ads, né? Que estão entrando, as marcas estão entrando dentro dos filmes, né? No product placement, Sim, sim. e aí isso também tá muito legal, né? Eles estão abrindo para nessas novas, o que que é possível ser feito. Não, é muito legal e desafiador para a gente como agência também, né? Que vai ter que buscar essa criação. Será que também a gente tem que trazer roteiristas, né, para dentro da agência para pensar projetos? A gente já fez alguns projetos, inclusive, que você traz roteiristas. Não, o que que eu preciso? Não é um redator, é um roteirista. Eu Total. preciso, né, de pessoas desse mercado, da indústria cinematográfica, para ajudar a realizar. Exato. E cara, eu vou te falar, esse pensamento, ele vai para todas as esferas de performance, né? Porque contratar uma pessoa que é um outro cargo, né, para fazer tal coisa e por aí vai, isso serve um pensamento para tudo que reflete, por exemplo, a gente tem, isso reflete também no plano de filmagem que a gente tem da diária. Então, assim, eu quero que aquele ator performance né, numa cena que é a minha cena principal daquele negócio. A gente olha e coloca aquilo no final do dia, a pessoa já vai estar cansada, Total. não vai dar o mesmo resultado, blá, 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 blá. Então, não é, enfim, tem que pensar em produção e logística, mas tem que pensar em performance. Isso tudo, né? Então, Super. assim, esse lugar do tipo. E as marcas também saberem que, assim, tipo, se eu colocar menos dinheiro, né? Se a gente reservar menos dinheiro para essa campanha, a gente vai ter uma outra performance. Vai ser tipo, tem limite Super. apesar do que as produtoras se esforçam muito para entregar, tipo, 3 vezes o que, né, do orçamento, mas é visível o limite da grana, né? Então, assim, pô, claro, tem marcas que têm limitação de grana e tudo certo. Mas assim, como é essa que a gente tava falando, né? Dessa engrenagem, Total. ela é do começo ao fim para ela ter performance, ela é do começo ao fim Sim, precisa sim, funcionar. porque o dinheiro ele mantém esse ambiente funcionando seguramente para todo mundo, com a pausa ali para aquele café, com, né, com todas as funções cobertas, porque a partir do momento que você não pode contratar o segundo e o primeiro assistente, só a cadeira principal, ele vai ficar sobrecarregado e aquilo já vai gerar, né, um mal-estar para várias pessoas em volta, enfim. Total. E é aí que entra o problema de performance versus dinheiro. Performance e dinheiro. Isso é uma boa performance versus dinheiro. Muito bom. Eniel, eu queria, acho que assim, para um último tópico da nossa conversa, nunca pode não ser o último se você quiser também puxar algum Não, tópico. tudo. É, Não. tá tranquila, feliz? Pô, tá ótimo. E olha que eu achei que ia ser difícil. Tá vendo? Falei pra você. É gostoso. Quando é do coração, né? Quando faz É, parte do que você é muito mais tranquilo. exato. Eu queria que você deixasse um recado para quem está começando, assim, muito, porque eu penso muito nos meus alunos
que tem gente que assiste, e essa turma de 15 a, o seu filho, 14 para frente, as turmas estão começando, é, um recado, assim, um aprendizado, uma coisa que, assim, que as escolas não ensinam, sabe? Essas coisas. Cara, eu vou falar, acho que de uma coisa que eu gosto, assim, que eu admiro, que eu acho que é você só ir e ter disponibilidade de fazer, assim, disponibilidade de estar, disponibilidade de ouvir uma ideia e parar para pensar e parar para buscar uma solução. Eu acho que eu tenho muito esse perfil de, antes de eu ou sair fazendo, ou tal, eu falar, tá, calma, como que eu posso ajudar da melhor maneira possível e ir atrás de quem vai saber me ajudar a isso da melhor maneira possível. Ou seja, por mais que eu não entenda nada sobre aquilo, a gente vai encontrar alguém que entende e aquilo vai acontecer e eu vou aprender mais isso com esse projeto. Então, é sobre estar disposto a fazer o que tiver que fazer, sabe? Tipo, eu acho que é essa disposição que me trouxe até aqui, a estar hoje atuando dessa forma nos projetos que eu atuo, é a disposição, é o querer fazer, é o querer e sem o burocrático da coisa, do meu Deus, mas como, quanto, quando? Primeiro deixa eu entender o que tem que fazer, como que dá para fazer e quais são as opções, e depois a gente vai discutir essas outras coisas. Então, eu daria esse toque para a galera, assim, é mais sobre, meu, quanto mais disposto você for, se você quiser entrar, né, nesse lugar da produção, quanto mais disposto, quanto mais afim de descobrir como é que se faz, você não precisa saber tudo, né? Você só precisa querer saber. Acho que esse é o recado, assim. Se você quer saber, tá tudo certo. Você vai longe. Que lindo. É, Excelente. Eu adorei. Eu acho que esse é um ótimo. O querer saber. É uma porque às vezes lição a isso. gente se trava, né? Durante um tempo, assim, às vezes eu me vi em períodos que eu travava e falava, meu, nossa, não é pra mim isso, não vai ser. Não sei fazer isso. Não, mas calma, eu vou descobrir. Eu não sei, mas o Bruno sabe e eu tô um passo do Bruno. Uhum. E aí, isso hoje pode vir qualquer coisa, gente. Pode vir, meu, eu preciso chegar no Trump. Tá bom, eu vou ter duas pessoas que eu vou ter que conectar e eu vou chegar no Trump. Sim. Preciso ter, enfim, Não, é isso. É total. Eu acho que a gente vai descobrindo. E eu falo, eu penso muito assim. Tudo Trump foi um começa. péssimo exemplo, né? Desculpa. Trump? Foi um péssimo exemplo. Não, tudo bem. É porque Trump é o cara mais. É o presidente dos Estados Unidos, né? É um exemplo. Espero que não precise chegar no Trump. Também. Mas assim. Mas se precisar, tem duas Tem duas ligações. ligações. Não, o que eu penso assim, eu sempre vejo quando chega um problema, né, um desafio, né, nem um problema, mas um desafio, ele sempre é um bicho de sete cabeças, né? Eu penso assim, né, puta, chegou um negócio aqui que tá Nossa, você olha emaranhado, tudo. caraca, né, Tá. coça a cabeça e aí vai lá e aí você fala assim, não, mas se eu começar por aqui, se eu for pra lá, tá, e essas cabeças vão virando uma cabeça só. Aí você fala assim, tá vendo? Era isso. É só, e assim, calma, vai, muita, né, perseverança, essas coisas de tipo, resistência, de ir resolvendo, e a gente Exato. não deixar a ansiedade vencer, ou não ter burnout, assim, tipo, é só um trabalho, tá? E isso vai se Exato, resolver, vai ficar exato. tudo certo. Não, exato. E aí nessa a gente vai tirando essa, vai virando uma cabeça só. Eu trabalho muito assim, porque às vezes a gente tá com muita coisa, você deve passar por isso, né? Tipo, eu tô com BBB, tô com Copa do Mundo, tenho tipo, você tá até tremendo, assim, você tomou já 3 cafés, você fala assim, cara, Aham. por onde começa? Tem gente me ligando, tem que entrar em call. Calma, respira. Você vai resolver. Tá aqui o BBB, a gente vai Isso. resolver, a gente vai resolver, vai virar um bicho de cabeça só, tá tudo certo. E E assim, se não der tempo de fazer hoje, eu não vou fazer. não, mas você vai contar com a indústria, porque a nossa indústria, ela é muito, 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 muito incrível para todas as coisas, cara. Não tem como. Você quer fazer a caracterização da fantasia do Homem-Aranha. Cara, você foi atrás do cara que fez o Homem-Aranha, mas você achou, aposto, três opções aqui.
que são fantásticas, né? E que levam o Exato. trabalho muito a sério. Sim, Então, foi ótimo, deu meu, a certo. gente tem muita gente boa dentro da Muita, indústria, mas muita, num muita. talento absurdo. Então, vai resolver, né? Tudo Vai, se tudo resolve se no fim. resolve. E assim, na verdade, somos nós, é assim, é quem aprova e quem produz, né? Então, né, enfim. E eu falo uma coisa muito louca, porque se tá bom pra você, vai tá bom pro outro. E é só uma maneira de convencer. Assim, eu gostei. Eu achei muito foda. Ah, E sim. aí eu vou convencer que aquilo lá é legal, né? Enfim, a não ser que não tenha nada a ver, Desde que não mas seja uma mentira. seja uma mentira, com certeza. E Você precisa aí, acreditar, né? Pra você precisa. convencer alguém. É, exato, você precisa acreditar Você precisa muito. saber. Pra Exatamente. você, precisa Você saber. precisa acreditar. Eu já passei por umas coisas assim do tipo. Entrar, eu tava até contando essa história. Eu falei, eu entrei com um diretor, eu já passei com muitos diretores do meu lado, né? Mais de 50 assim, né? Como produtor executivo. E aí a gente tava numa reunião de PPM com uma agência que foi na produtora, todo mundo lá sentado esperando, o diretor entra, fala, gente, não gostei nada do que eu tenho para apresentar para vocês, eu quero que vocês vão embora. Eu não tenho nada para apresentar, eu não estou satisfeito, peço desculpas, a gente vai fazer outra e vocês vão voltar. Então ficou todo mundo assim, ó, tá bom, então a gente vai ter que ir Eu embora. prefiro do que fazer uma reunião mal feita. É, Mentirosa. mentirosa. Exato. Super. Não, eu achei, tipo, com muita coragem, foi muito corajoso. Tem que ser muito corajoso, porque aquilo envolve dinheiro e tempo de muita gente, né? Exato. Assim, só adiou a reunião, tá tudo bem. Perdemos tempo de ir até lá, mas, cara, tudo bem. Tudo se ajeita. Sim, Mas eu achei ótimo. No fundo, eu achei ótimo. sim. Mas na hora, eu fiquei muito abismado. Falei, meu, como é que ele fala isso, meu? E agora? Presente, que fudeu. O que que Aí, vão o pensar de que vão nós? pensar de nós? Não estávamos prontos. É isso, às vezes não vai estar. Às vezes não vai estar. Ainda. Ainda, mas vai ficar. E eu gosto muito desse lugar de deitar o problema. Por exemplo, né, que eu estava te contando que eu apresentei uma campanha agora, uma ideia. E assim, cara, eu precisei de 10 dias para chegar nela. Porque eu vou, eu converso, eu faço, penso, corro. E aí converso com o ChatGPT pra caramba. Vou, e aí, Você enfim, não está vai de usando nada. muito para criar, assim, para ajudar a dire... Ajuda, Putz, ajuda que muito. delícia. Não, eu e meu ChatGPT, tipo, melhores amigos. E ele sabe tudo da minha vida, porque eu contei. Eu mandei um áudio de 20 minutos contando da minha vida inteira O meu de sabe tudo profissional. também. Por minha vida profissional. Então, assim, quando eu falo sobre assuntos específicos, por exemplo, meus vídeos, ele já sabe, ó, o seu estilo é esse, tem coisa assim, fala assim comigo. Esquisito. Isso deve ser incrível, porque às vezes ele pode até te trazer de volta. Não, Bruno, mas lembra que você falou que você queria isso aqui? Exatamente, ele traz de volta. Às vezes ele topa demais, não quero muito essa topada É, topa demais. demais. Eu também acho que eles topam demais. Topa Eles demais. apoiam muito. Não, e assim, sabe uma coisa que eu tenho uma crítica ao ChatGPT? Ah, Que me escuta em ChatGPT, mentira. E aí, meu, ele me manda uma parada e fala assim: você quer que agora melhore e deixe perfeito pra você? Que nananana? Por que você já me mandou o perfeito? Me manda primeiro pra falar, depois eu vou aperfeiçoar. Me manda o exato. melhor que Não, você tem, já posso de cara. falar? Assim, agora você quer uma Bela versão? observação. Bela É, observação. Não tinha parado pra pensar, mas real, pô, por que você já não faz o melhor? me manda o Se melhor. você Fala, sabe mais que que isso eu pode não ser consigo. melhor. Exato. Mais que isso eu não consigo. Fala, tá bom, agora eu cheguei no seu limite. Imagina se a gente vai, filma e aí chega pra apresentar um filme e fala: "Ah, mas você quer que eu faça melhor? Não existe Não, isso, já foi, cara. Eu vou te cara. apresentar o melhor que eu acredito, Exato. cara. Pô, chat. ChatGPT, aqui num ambiente de zoeira, eu vou falar dos meteorologistas, que eu tenho uma crítica, porque a gente olhou muito a meteorologia na vida e meteorologia apaga. E já teve muitos erros, né? Que aí não é a culpa do meteorologista, é a culpa da meteorologia. Uhum. E aí, enfim, e eles erram e nada acontece. E aí, às vezes, a gente perde muito dinheiro por conta disso. Muito. Ou sai para filmar, ou não filma e sai um sol. Sai para Super, filmar e choveu. super. Acontece muito. Aí você liga lá na meteorologia e fala assim, você vai ficar com a conta? Eu falo assim, não. Ah, foi o quê? O universo. Tem que fazer, né? Totalmente Exato. fora do controle. Exatamente. Aninha, você sabe que eu te admiro. Eu Acho também, você uma Bru, pessoa muito. incrível, uma Você é mulher incrível. poderosa. Você se impôs no mercado. Acho, enfim, é uma admiração incrível que eu tenho por Valeu. você
e pela sua vida profissional e por tudo que você já passou, que a gente sabe, né? Com, enfim, nosso parceiro aí que se foi. Super. E, enfim, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, foi uma delícia, uma honra Volte sempre. mesmo. Depois a gente, depois Eu que te daqui. admiro muito, viu? Obrigado. E aí você tem aqui as portas abertas, depois a gente vai fazer, vai aperfeiçoar e vai, como tá começando. Depois eu quero, quando eu tiver craque do negócio, eu vou falar assim, agora vem que a gente tem vários assuntos para falar. Então você tá Legal aqui demais. convidadíssima. Tá bom, estarei sempre. Estive aqui com a Ana Ferraz, maravilhosa. Obrigado mais uma Obrigada a vez. você, Bruno. Obrigado. Obrigada, pessoal.